Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e hoje num programa extraordinário, porque os temas extraordinários vão acontecendo com a prisão de Steve Bannon nos Estados Unidos. Quem é esse senhor? Que tipo de influência essa prisão tem na política brasileira e que tipo de influência isso tem na política norte-americana? Bom, você que está chegando agora, eu vou te convidar a se inscrever no nosso portal, ajudar a gente a compartilhar o nosso conteúdo. A gente sempre traz reflexões que eu tenho certeza que servem para algum papo interessante com seus amigos. Então vamos seguir em frente. Obrigado a todos vocês pelos comentários, pelas críticas, pelas mensagens de carinho, pelos 20 milhões de visualizações que a gente completou aqui no Portal do José. Mas vamos seguir em frente. Hoje a gente fez um papo com o Eduardo Moreira. Aliás, eu convido vocês a assistirem no nosso portal. Foi um papo muito legal. E durante o papo e depois, eu recebi muitas mensagens dando conta que Steve Bannon tinha sido preso. Eu fui checar para ver se era verdade. De fato era, porque quando a gente fala em Steve Bannon, a gente sempre tem que considerar a existência de fake news. E aí eu fui ver no noticiário brasileiro, esse tema não está tendo um grande destaque, como eu acho que deveria ter por outras razões que a gente vai abordar aqui. Mas nas televisões norte-americanas, esse fato foi tratado com bastante relevância. Vamos ver um pedaço aqui. Coming back now on our breaking news of Steve Bannon being arrested, that is Trump's ex-political advisor arrested in connection with a crowdfunding scheme called We Build the Wall. That's what it was known as. It was aimed at raising about $25 million. Gente, eu quero falar um pouco da criatura, mas vamos falar primeiro da obra da criatura, né? Steve Bannon montou lá um fundo de arrecadação para a construção do Muro da Vergonha, que divide os Estados Unidos do México, e ele juntou muito dinheiro de extremistas de ultradireita norte-americana, extremistas, racistas, xenófobos, enfim, essa gente muito estranha que a gente vê também aqui no nosso país, infelizmente. Só que a grana toda que eles arrecadaram com essa gente, eles não usaram todo para colocar lá no muro. Eles pegaram uma parte e fizeram uma rachadona. Algo assim muito sofisticado, né? Não é essa coisa que a gente conhece aqui no Brasil. Lá eles estão falando em milhões de dólares divididos entre essas pessoas. A justiça norte-americana identificou isso e prendeu todas essas criaturas, acusando-as de fraude. Então eles vão ter que gastar muito dinheiro para poderem pagar uma fiança para saírem do chilindró. Mas o que isso representa na política norte-americana e o que representa na política aqui no Brasil? Bom, em primeiro lugar, o Steve Bannon ele foi um dos estrategistas da campanha de Trump nos Estados Unidos e, na sequência, ele foi amaldiçoado por Trump, considerado um traidor, porque ele revelou os bastidores de algumas questões da família Trump para outras pessoas. Então ele passou a ser uma pessoa muito mal vista e uma pessoa que passou a ser separada da estrutura de poder que acarretou a vitória de Trump lá nos Estados Unidos. Por conta desse sucesso e por conta das conexões com o mundo ultradireitista no planeta, a família Bolsonaro conseguiu também a sua conexão, não sabemos quem que procurou quem, mas fato é que Bolsonaro, quando fez um jantar na Embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, incluiu o Steve Bannon como um dos convidados especiais. Aqui está o Steve Bannon com fone de ouvido do lado de Paulo Guedes, né? Como vocês podem ver, algumas pessoas se atraem por alguma razão. Presidente da República, atrás dele está Olavo de Carvalho, depois o Ernesto Araújo, e aqui no fundo o Eduardo, filho do Bolsonaro, carinhosamente chamado de Bananinha, né? O Little Banana, né? Então, essa turma toda estava reunida no jantar oficial sobre os protestos, sobre os aconselhamentos contrários do governo americano, porque eles não entenderam como é que o Steve Bannon estava sendo incluído num jantar oficial com outras autoridades brasileiras, sendo que não era uma pessoa bem vista pelo governo Trump. Detalhe, Trump é abastecido por informações da inteligência norte-americana. Então, outras razões podem motivar esse afastamento. É uma personalidade tóxica politicamente. E agora, esse tipo de situação vai ser utilizada contra Trump nas eleições norte-americanas porque ele foi o estrategista principal. E como é que isso se deu? A gente tem que analisar um pouco a história dessa criatura para entender também como é que isso desemboca aqui no Brasil. Antes de mais nada, né, já que eu falei do Eduardo
Little Banana, ele é um grande tiete do Steve Bannon. A gente vai ver muitas fotografias dele na internet e vai ver também a proximidade de Steve Bannon com outro guru da família Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho. Nessa foto aqui, eles passaram a ter um relacionamento mais próximo, né? Olavo de Carvalho e Steve Bannon, e do lado a senhora ali é a esposa de Olavo de Carvalho, toda feliz, né? Então, Steve Bannon, ele é um ex-banqueiro, se é que dá para a gente chamar alguém que teve muito dinheiro e operação em banco em ex-banqueiro, né? Como falar um ex-milionário, né? Com dinheiro, né? Então ele fundou uma instituição para congregar movimentos ultradireitistas, ultranacionalistas e ultracapitalistas, porque esse pessoal gosta muito de dinheiro, né? Mundo afora. Ele saiu então fazendo todo tipo de articulação política e, portanto, acabou tendo aí a família Bolsonaro no meio dessa história toda. Para vocês terem uma ideia do perfil de Steve Bannon, em 2014 ele fez uma conferência, um seminário no Vaticano, onde o principal objeto dos seus estudos, das suas palestras, foi o trabalho realizado por um senhor chamado Julius Evola, que é um esotérico filósofo italiano ultradireitista, que um historiador italiano chamado Aaron Giletti disse que foi um dos mais influentes racistas, fascistas na história italiana. Era um homem que também passou a ser ligado a Mussolini, e aí não precisa dizer muita coisa, né? Ele depois também, esse filósofo, começou a agredir o Mussolini, dizendo que o Mussolini era uma figura de baixa estatura moral, era um burro, era um bronco, né? Qualquer semelhança com a história brasileira é uma coincidência muito incrível, né? Mas vamos seguir em frente. Então, Steve Bannon tem como seu guru no campo da intelectualidade, da filosofia, uma figura que é considerada um racista extremista, né? Fascista italiano. E ele tem conectado, a gente vê pelas matérias jornalísticas, pessoas ou personalidades com esse tipo de perfil, e não é à toa que Bolsonaro acabou por se conectar com Steve Bannon. A família Bolsonaro certamente vai negar o vínculo com Steve Bannon, vai dizer que não era bem assim, ele teve quase como penetra lá na embaixada brasileira nos Estados Unidos, né? Então a família da rachadinha aqui se conectou com o homem que organiza as grandes rachadonas nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos isso vai ter uma influência agora nas eleições, com certeza, porque isso vai ser aproximado da candidatura de Trump, ele não vai ter como negar que ele foi muito ligado à candidatura de Trump, e algumas situações que podem eclodir em relação à campanha anterior podem explicar alguns fenômenos que aconteceram aqui no Brasil. Steve Bannon tem circulado pelo mundo sempre envolvido em estratégias de colocar a extrema-direita com sucesso em algum tipo de procedimento eleitoral. No plebiscito na Inglaterra para o povo decidir se a Inglaterra ia sair do Brexit, Steve Bannon, utilizando a metodologia que ele desenvolveu na Cambridge Analytica e os dados que ele recebeu do Facebook, ele estabeleceu uma série de mensagens normalmente mentirosas, normalmente distorcidas, normalmente conflitantes, para que as pessoas conservadoras na Inglaterra apoiassem a ruptura do bloco comum europeu. Isso foi muito bem sucedido, mas isso foi revelado um pouco mais à frente. Na eleição de Trump, o mesmo procedimento foi adotado, ou seja, fake news, mensagens direcionadas a grupos específicos, grupos supremacistas, grupos de empresários, grupos de donas de casa, grupos de motoristas, enfim. A mesma coisa que foi praticada aqui no Brasil. Bolsonaro teve uma campanha totalmente orquestrada sobre esses pilares, né? Desinformação, fake news, mensagens direcionadas a determinados grupos, mensagens falsas disseminadas, robôs, isso tudo se conecta com a CPI das fake news. Então pode ser que as investigações envolvendo Steve Bannon nos Estados Unidos nos deem elemento aqui no Brasil para a gente ver como funcionou a máquina de apoio à estratégia da campanha de Bolsonaro, ou como isso tudo funcionou para desembocar na vitória de Bolsonaro.
E por que esse assunto hoje não está sendo assim de grande relevância aqui no nosso país? Porque hoje estão todos preocupados no meio de comunicação a derrotarem qualquer tipo de benefício a servidores públicos de baixa renda no nosso país. Eu já comentei com vocês que esse pessoal, eles vão se conectando num nível que a vã filosofia às vezes não é capaz de identificar. Esse aqui é um relatório que eu já publiquei para vocês aqui no nosso portal do Fundo Monetário Internacional, que eu vou colocar mais uma vez, e no inciso 10 aqui eles orientam que os servidores públicos eles sofram arroxo, no português claro. Quanto mais os serviços públicos no nosso país eles forem destroçados, quanto mais houver o desmonte da máquina pública, mais o setor privado vai se ocupar de todos esses buracos, porque há necessidades que não podem deixar de serem supridas, né? Por exemplo, energia elétrica e água. Se eles privatizarem tudo, eles sabem que o povo vai necessitar de água e de energia. Aí eles cobram o que eles quiserem, como acontece em várias partes do mundo. Isso na educação, na saúde, em todas as áreas. Quanto mais o Estado for ineficaz, quanto mais ele puder ser desmontado, quanto mais ele puder ser doado, eles estarão todos do mesmo lado. Então aqui no Brasil, essa pauta de detonar com o servidor público passou a ocupar um espaço principal. Mas isso é um fenômeno que só acontece agora por conta da pandemia? Não. Quando a gente pega aqui, por exemplo, o comportamento de Paulo Guedes antes da pandemia, a gente via que ele estava a fim de detonar com o servidor público que ele considerava o inimigo. Vamos conferir aqui. Essa confusão toda, todo mundo está achando tão distraído, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Gente, isso aí, essa coisa da granada no bolso, foi antes da pandemia. Isso mostra bem o caráter do ministro Guedes. Isso mostra porque, inclusive, ele estava ali do lado de Steve Bannon, né? Como é que essas figuras se conectam. E agora eles estão usando de uma forma muito sacana a ideia é que durante a pandemia, ou por conta da pandemia, não se pode dar nenhum tipo de reajuste aos servidores públicos. Reajustes esses que serão dados para alta cúpula do serviço público. Essa limitação não atinge juízes, os magistrados, os ministérios públicos dos estados, enfim, a Procuradoria da República. Nada dessa limitação ou dessas limitações atinge essas categorias mais bem aquinhoadas. Isso vai atingir professores, policiais, servidores da área da educação, servidores da área estratégica que lidam com o povo de uma maneira direta, os serviços públicos mais cotidianos, o lixo, enfim, todos os municípios e estados serão afetados por esse tipo de proposta. Então estão todos unidos para detonar com o servidor público e, por consequência, o desmonte do serviço público de uma maneira geral. Vejam que coincidência e que unidade. O Fundo Monetário Internacional está apontando essa medida. Paulo Guedes está defendendo com unhas e dentes, porque ele é o representante desses interesses internacionais do nosso país, a Rede Globo de televisão, os outros meios de comunicação, enfim, estão todos mancomunados do mesmo lado, inclusive com o presidente da República. Se essa turma toda está de um lado, gente, acreditem, esse tipo de medida que eles estão bancando só pode ser ruim para o povo brasileiro. Aliás, eu estava me esquecendo de o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia também está nesse pacote. E eles estão revoltados agora que o Alcolumbre também não estava. Gente, tudo se conecta. Como vocês podem ver, existem alguns tipos de comportamento vigarísticos que vão se conectando para um lado e para o outro, né? Enquanto houver luz, a gente vai acendendo aqui. Enquanto houver fósforos, né, a gente vai acendendo os nossos palitinhos aqui. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Espero ter jogado algumas reflexões. Esse assunto ainda vai render muito. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!